projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa Questão de Ordem. Você que está acostumado a assistir os programas da TV Câmara sabe que esse programa é um programa de debate, de confronto, de ideias, oposição versus situação, temas polêmicos. Mas quando muda a legislatura, a gente faz um programa diferente, uma edição especial, para apresentar os novos vereadores para a população de Salvador, da Bahia e do Brasil. Hoje com a gente aqui no estúdio, um vereador que talvez você conheça ele das ruas. Ele é um líder comunitário, está acostumado a estar sempre perto do povo, já tentou muitas vezes e agora conseguiu. Eu estou aqui no estúdio com ele, vereador Alex Alemão. Tudo bom, vereador? Tudo bom, meu amigo. Bom dia a todos. Eu, Alex Alemão, vereador eleito com 7.089 votos, quero agradecer a todos vocês que nos confiaram esse voto. Pois é, lembrar o seguinte, quando falaram Alex Alemão, a gente fica, lógico, a gente conhece, né? Mas quem não conhece, será que o cara é alemão e quer ser vereador de Salvador? Interessante que até pela gíria popular e pelo menos da minha época, eu que tenho barba branca, vereador, alemão quer dizer muita coisa, né? Por exemplo, quando alguém desafina no samba, ele diz assim, tem alemão no samba, não é assim? Era assim, né? É assim. Enfim, Alex Carvalho ou Alex Alemão? Alex Alemão. Alemão por quê? Eu tinha um cabelo grande e muito loiro quando eu era criança. Então, no bairro que eu sou nascido e criado, todos me chamavam de Alemão. Eu tenho um amigo que foi ele que me botou esse apelido e até meu pai e minha mãe brigavam muito com ele por causa disso. Quando eu entrei para a política, eu tentei usar esse Alex Carvalho, mas não conseguia porque as pessoas da comunidade que eu nasci e me criei, que é o bairro da Calçada, eles não aceitavam, só me chamavam de alemão, de alemão. Aí eu tenho uma amiga que ela é professora, e aí eu conversando com ela, que eu estava com essa dificuldade, eu coloquei Alex Alemão, coloquei o Alex Souza e não pegava. Aí ela falou Alex Alemão. E aí pegou. Quando eu caminho em algumas comunidades, como a Santa Luzia do Lobato, a Calçada, a Liberdade, a Fazenda Grande, o Largo do Tanque, as crianças gritam logo, vem Alex Alemão. E isso ficou na boca do povo, então é o nome que eu vou carregar a política, é esse. Interessante que, falar de novo da nossa época, eu não sou velho e o vereador também não é. Mas nossos pais se preocupavam muito para que ninguém colocasse apelido na gente, né? Dizer assim, olha, a gente dá o nome, se esforça. Eu, por exemplo, orientado em minha casa, que se eu ouvisse apelidos na rua e aceitasse, minha mãe cobriu o couro em mim, mas no seu caso foi bom, né, vereador? Foi bom, foi ótimo, não me incomodo, me sinto muito feliz com esse Alex Alemão e vou seguindo trabalhando. Pois é. O senhor fala que quando tentou 2 sobrenomes não conseguiu. Geralmente política, né? Eu falo assim no geral, claro que tem algumas exceções e, ao que eu estou percebendo aqui, o senhor trata-se de uma boa exceção. Mas política é um território de sobrenomes, né? A gente sabe que são pais, são filhos, são netos. Sim. Não é o seu caso, você não tem família, você não tem herança política na família. Não tenho herança política nenhuma. Eu era um comerciante no bairro da Calçada e tenho um amigo que saiu candidato a vereador. Ele me chamou porque viu a capacidade que eu tinha, né, de aglomerar números de pessoas. Eu fazia algumas lavagens lá na Calçada. E aí ele me chamou para apoiar, nunca tinha trabalhado com política. E aí a gente perdeu a primeira eleição. No caso, o senhor apoiando ele? Apoiando ele. Perdemos a primeira eleição no ano de 2000. No ano de 2004, a gente se organizou melhor e conseguimos êxito, ganhamos a eleição. E aí ganhamos 2004, 2008. Pode dizer o nome desse amigo? Adriano Meirelles. Adriano Meirelles. Quando foi 2012, ele foi para Cairu, né, ele foi ser vice-prefeito lá, e no gabinete tinha 2 pessoas. Um amigo nosso, que talvez você conheça, o finado Bem-Avenido, e eu. E aí ficou difícil de escolher quem seria o candidato. Resumindo, eu fui candidato, tive uma votação boa, ele também teve, e perdemos. E aí eu passei a gostar mais ainda da política como candidato, porque em 2012 eu não queria. Eu fui porque o vereador pediu, alguns assessores também. E aí eu fui para 2016. Tive um crescimento bom,
isso caminhando sozinho, sempre sozinho com meus amigos, com as comunidades que eu representava, sempre crescendo. 2020, novamente, perdi uma eleição por 49 votos, aprendi muito com os erros que cometi, e 2024 eu reuni um número maior de amigos, trabalhei muito mais de domingo a domingo, trabalhando incansavelmente, e está aí o resultado de quem acredita que tudo é possível. A gente vai falar mais de política, eu tenho até os números aqui, mas no segundo bloco. No primeiro bloco, eu quero saber mais de sua vida, de sua família. Natural de Salvador? Natural de Salvador. Tem família no interior da Bahia? Tenho um sogro no interior da Bahia, Conceição do Jacuípe, é um sogro que eu considero como se fosse um pai. Mas o senhor nasceu e criou? Nasci e me criei. Nasci no bairro da Calçada, logo quando criança fui morar no Largo de Roma. Minha família toda era do bairro da Calçada. Hoje eu só tenho um filho, tenho uma neta, Malu, que é minha bênção, tenho uma esposa, Ana Karine, um filho que é Alex Júnior também, que foi o meu braço direito nessa política, me fortaleceu muito. Tenho 3 irmãos, né? 2 irmãs, um irmão e alguns sobrinhos. O senhor não é filho único, mas optou por ter um filho só e Deus acabou te dando uma neta. Então o senhor sabe o que é ter filho e a neta também que é filha, homem e mulher. E é engraçado porque eu sempre sonhei com filho homem e com neto. Eu sempre pedia a Deus, eu quero ter filho, quero ter neto. Nunca eu queria ter filha, mulher, nem neta. E hoje está aí, é uma bênção, e eu queria ter mais netas e mais filhas, e querer ter mais filhos, e queria que fosse mulher também. Você olha para a câmera e dá um recado para a patroa. Só quem Não, pode resolver isso. A patroa já sabe que a gente não pode mais, mas eu peço aí a nora, né, que é Graziele Barreto, que ela faça mais netinhas. O senhor fala muito do bairro da Calçada o tempo todo. Desde que a gente chegou aqui, até para quem está em casa entender um pouco melhor, um estúdio de televisão é feito com muitas pessoas, né? Então parece que só estamos aqui, o vereador e eu. Eu tenho aqui Ricardo Atte, eu tenho Jansen Oliveira, tenho Dudu, né? E tem aqui a equipe de assessoria do vereador, são mais 3 do vereador, muita gente aqui. A gente conversava muito, e de 10 palavras que o vereador falava, 9 era população de bairro, calçada, eu estou aqui, mas eu queria estar olhando uma encosta, enfim. O senhor é muito ligado a essas pautas dos bairros, vereador? Sou muito ligado, gosto muito, adoro ajudar pessoas a levar melhoria para essas comunidades. Quando eu falei do bairro da Calçada, foi porque a gente estava iniciando o bate-papo. Mas eu tenho o bairro da Liberdade, a Santa Luzia do Lobato, o São Caetano, o Largo do Tanque, que eu falei anteriormente. A Liberdade foi uma comunidade que me abraçou. Eu tive no bairro da Liberdade quase 2.500 votos. Faço um trabalho muito forte lá. Tenho novidades boas para vocês da Liberdade, viu? Em breve estou chegando muito forte, com um trabalho diferenciado como vocês gostam. Político pé no chão, que trabalha com a verdade, sem enganar o povo. E tenho certeza que o nosso resultado vai ser excelente. Em média, 173 bairros de Salvador. Alguns dizem que são 165. Enfim, perto desses números. Como é que um vereador faz para, numa campanha política, correr tanta coxinha? É difícil. É muito difícil porque a política no nosso país ela é complicada, principalmente para a gente que não tem padrinhos, né, como você fala, pais, avós de nome e que fortalecem muito o seu trabalho. Então a gente tem que conquistar a confiança das pessoas para elas apostarem na gente e a gente tem que dar o retorno para poder voltar depois de eleito. O que acontece é que muita gente que tenta algumas vezes, que foi o caso do senhor, né, e não tem êxito, né, acaba desistindo no meio do caminho. Se não fosse o seu caso, você não desistiu. Não desisto nunca do que eu faço. Eu tenho minha mãe, né, que hoje Deus a tenha, que era a senhora Mariucci, que ela me ensinou o que era ser um homem sério, um homem de palavra. Então, tudo isso eu queria que ela tivesse aqui para ver. Foi por ela. Então, é dela que vem essa sua insistência e persistência. Tudo foi por ela. Ela que me ensinou a ser um homem sério, um homem de respeito, um homem de cumprir com a palavra. Então, eu queria muito que ela estivesse aqui para ver esse momento. Então, eu dedico isso tudo à senhora. Eu gosto sempre, vereador, de trazer à tona os quadros técnicos da casa, porque a gente sempre costuma dizer, e os próprios vereadores dizem isso,
que eles estão vereadores, eles não são. Amanhã depois, o senhor pode lograr êxito numa campanha para deputado estadual, federal, senador, ou qualquer outra coisa, né? E no momento o senhor está com um vereador. E tem também a sua demanda pessoal. De onde é que Alex Alemão vem? Qual a sua atividade profissional? Eu sou representante comercial e comerciante. Eu fui comerciante muitos anos, continuo sendo. Trabalhei numa multinacional durante 11 anos e abri mão desse trabalho para me dedicar 100% à política. Foi aí que eu consegui fortalecer muito o meu trabalho, porque 2020, como eu falei, eu perdi por 49 votos, um ano de pandemia, mas eu trabalhava. E eu tinha um problema de não conseguir estar em todos os lugares no dia a dia. Hoje em um lugar, amanhã no outro, porque esse trabalho não me permitia que eu fizesse isso. Às vezes eu tinha que viajar, eu tinha uma carteira de clientes que eram os maiores clientes de Salvador para atender. Então me atrapalhou muito. E aí quando foi depois de 2020, eu conheci uma pessoa que foi o deputado federal Antônio Brito. Sim. Que num bate-papo com ele, ele falou comigo que eu não tinha condições de fazer as duas coisas. E isso aí ficou na minha cabeça o tempo todo, eu matutando. Ele abriu sua mente em relação a isso? Abriu minha mente. Mas assim, era o sustento da minha família. Lembra só para quem tem em casa, o Antônio Brito é deputado federal, é filho do ex-vereador Edivaldo Brito, grande quadro aqui da Câmara de Salvador. É uma pessoa que eu também tenho muito que agradecer. Nessa eleição passada aí, né, no ano de 2022, conheci uma pessoa muito séria, um homem de palavra, e tenho aprendido muito com ele. Então, como eu falei, né, ele colocou isso na minha cabeça e eu dormia sempre pensando, trabalhando e pensando nisso. Chegou um dia que eu tomei a decisão de seguir só com a política, porque era o que eu gostava mesmo, e aí eu abri mão. Abri mão e me dediquei... Mas como é que faz? Como é que organiza financeiramente? Como é que encontra alguém para continuar na outra... Como é que resolve isso? Como é que deixa uma vida para seguir a outra? Pronto, eu já sou organizado na minha vida pessoal. Como eu te falei, eu sou comerciante também. A gente deixou de fazer algumas coisas que a gente fazia, cortou os gastos no máximo que a gente podia. Às vezes até passamos alguns apertos, mas Deus abençoou, chegamos. Agora é trabalhar, honrar o compromisso. Teve que cortar na própria carne. Teve que cortar. Eu lembro que de 2 em 2 anos eu trocava meu carro e eu cortei tudo isso, cortei em casa muita coisa, falava com minha esposa, pô, a casa tá feia, a gente não tá pintando a casa, não tá trocando o móvel. E ela reclamava, todo mundo reclamava, eu falei, vocês sabem como eu sou enjoado para gostar de tudo bonito, mas se a gente quer chegar, a gente vai ter que cortar. E meu filho entendeu, a esposa entendeu, todos entenderam, e hoje está aí o resultado. É um projeto, vereador, que envolve toda a família. Envolve toda a família. Eu acho que para a gente que entra na política e quer vencer, se a gente não tiver a família da gente do nosso lado, esqueça, não vai para lugar nenhum. Quem não tem o apoio da família não tem nada nessa vida. Para o senhor, a base mais importante para a sua vida é a sua família. A família, os amigos que acreditam na gente. Primeiramente é Deus, segundo a nossa família e depois os amigos que ajudam pensando num compromisso futuro, num trabalho grandioso, como todos que me cercavam, que estavam ao meu redor, acreditou. E hoje o resultado está aí e com certeza todos continuam comigo e a gente tem muito ainda o que fazer nessa cidade e fazer para esses amigos que acreditaram na gente. No segundo bloco a gente vai conversar mais sobre política e mandato, né, que é mais pessoa, Alemão, política e pessoa. E eu percebi o seguinte, que para ser vereador, para ser político, tem também que entender de matemática. Eu só falar muito de números, de quantos votos faltaram, de quantos... Já conversei com vereadores aqui, não vou citar nomes, que disseram assim, olha, eu tava com mais 2 candidatos do mesmo partido que eu, que tinham tantos votos. Mas eu percebi, André, que o trabalho desse ou daquele vereador caiu um pouco no bairro tal. E que na eleição, certamente, ele teria um pouco menos de voto. E que ali eu conseguiria ter 200 e pouco a mais que ele e passaria... E aconteceu. Política também é matemática, vereador? Tenho, sim, tenho. Aprendi a fazer essa matemática com meu amigo deputado Luciano Simões Filho. A gente sentou muitas vezes lá no gabinete e fizemos contas.
Eu fui para um partido que foi o DC, presidido pelo nosso amigo aí, Igor Domingues, né? E a gente fazia conta. Lá tínhamos 4 vereadores de mandato. Eu acompanhava e teve... Hoje o DC é o senhor Ricardo Almeida, não é isso? Eu e Ricardo Almeida. Tinha Sabá, Marcelo Maia e Carolina. Marcelo Maia e Carolina. Então, eu passei a fazer conta que 2 vereadores tiveram mais ou menos a mesma votação que eu com mandato, né? Eles tiveram 4.000 e alguma coisa e eu tive 4.200 votos. Então ficou muito próximo deles. Como todos foram para o mesmo partido, eu falei, poxa, aqui eu acho que está no desgaste. Aqui também, está tendo ajuda aqui e ali. Fui fazendo essas contas e fazendo algumas pesquisas quando eu ia no bairro. Eu procurava saber como essas pessoas estavam. E aí eu acreditei que esse era o partido que eu tinha condições de ganhar. E deu tudo certo. Então a matemática funcionou. Funciona porque a gente tem que estar na rua ouvindo as pessoas que têm experiência, ouvindo, né, outros líderes comunitários, sabendo como aquele político que está no seu partido, como é que ele está, se ele está bem, o que ele perdeu, o que ele ganhou, né? O que eu falo de crescimento político nas comunidades, o que ele ganhou, o que ele perdeu. E eu fiz essa conta, fiz várias vezes essa conta e fiquei acompanhando. Então eu falei, esse partido vai fazer 3 vereadores, eu estou dentro. Quando eu vi que só fazia 2, aí sim eu fiquei com medo. Tive medo porque, lembro como hoje, a gente estava em casa, né? Eu estava em casa no quarto e a rua onde eu moro estava cheia de gente. Aí falaram, você está em quinto? Eu falei, em quinto? Não acredito, com esse trabalho que a gente fez, não acredito que a gente vai perder essa eleição. Isso é o quê? Pesquisa popular, pesquisa estatística? Não, quando já estava na contagem dos votos. Na contagem dos votos, sim. Abrindo as urnas. Na pesquisa que todos falavam que eu estava eleito, que eu seria o segundo do partido. Eu sempre ouvi isso de grandes políticos aqui na casa. Que faria 4, você seria o segundo. Que faria 3 e que eu era o segundo. Mas eu acreditava muito que fizesse o terceiro. Então eu fiquei preocupado. No dia que estava contando os votos, aí eu fiquei preocupado, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou ser suplente de novo? Será que eu vou ficar em quinto? E aí eu fiquei triste, achei que estava perdida a eleição. Falei até para algumas pessoas, não, em quinto perdemos, porque eu imaginava de quando abrisse as urnas, né? Nem imaginei naquele momento que eram por zonas. E aí eu, no quarto, dentro de casa, trancado, o pessoal, bora lá para fora. Eu falei, não, vou ficar aqui trancado, esperando. E aí eu vi um grito. O meu filho falou, pô, meu pai, tá em quinto, tá difícil pra gente. Aí eu passei a fazer minha oração, pedi a Deus que abençoasse, que não era justo, todo sacrifício pra gente perder. E muita gente lá ia ficar decepcionando. Aí eu vi um grito, é quarto! Aí eu passei a me animar. Logo em seguida veio outro grito, é terceiro. Até aí eu estava tranquilo. Mas quando falou que eu estava em segundo, aí foi aquele nervoso, e aí eu já não conseguia conversar mais com ninguém. Já não enxergava mais nada. Já não enxergava mais nada. Todo mundo que falava comigo, eu fazia uma grosseria. Vinha um, entrava no quarto, eu só queria que acabasse logo. E graças a Deus acabou, Deus nos colocou aqui. Agora é fazer um trabalho diferenciado, que eu acredito que o trabalho diferenciado te leva à vitória. Só para quem está em casa entender mais um pouquinho como é que funciona isso, essas contagens são tensas realmente. Por exemplo, eu não vou citar, eu estou sempre dizendo que não vou citar nomes, o pessoal vai acabar dizendo, cita os nomes, enfim, não pode falar porque a gente não vai expor as pessoas, né? Um candidato que sempre começa na frente, ganhando todas as urnas, porque abrem primeiro as urnas do subúrbio. Isso. Então tem gente que lá é famoso, é conhecido, mas só tem trabalho naquela zona. E aí diz que nesse momento o pessoal liga para ele, ô fulano, poxa, e aí arrebentou e tal. Daqui a pouco, quando começa a abrir, ele cai. Gente, é uma coisa tensa. Eu tenho exemplos aqui na casa de candidatos a vereador que dormiram eleitos, porque pegou no sono na contagem, né? Isso. E acordaram. Acontece. O outro passou, acontece também isso, né? No seu caso foi diferente. Graças a Deus o senhor estava achando que não ia,
e acabou entrando e subindo, né? Eu acompanhei o tempo todo. Eu achei que eu ia, eu tinha certeza absoluta Mas que eu quando ganhava a começou, aquela eleição. coisa começou a vir. Quando começou, eu fiquei triste, porque um candidato... 5 não faria, né? Não, 5 é não isso. faria. Eu estava em quinto e um candidato do partido, ele disparou logo quando abriu as urnas com 2.000 e quase 2.400 votos. E eu estava com 300 e poucos votos. Então eu disse, pô, ele vai passar de 10 É uma mil. disparidade, Ele vai passar de 10 mil votos, do jeito que está indo. E eu falei, eu sabia que eu tinha entre 6.500 e 7 mil votos. Essa foi a conta da gente o tempo todo. Quando eu reunia o grupo, quando eu reunia com o deputado, eu falava assim, ó, aqui eu não passo de 7. O que a gente tem, 7 mil votos a gente tem. E a conta é que 7 mil votos estava eleito. E realmente comprovou que 7 mil votos estava eleito e a gente ganhou com 7.089 votos. Pronto, é o seguinte, o vereador anda muito pelas ruas, vai na casa de um, vai na casa de outro, toma café na casa de Dona Maria, almoça na casa de Dona Agostina, enfim. O que o senhor gosta de comer, vereador? Qual é o seu prato preferido? Não vale dizer que é o prato cheio, porque esse é o meu prato preferido. Não, o meu prato eu gosto mais de frutos do mar. É? Gosto. O peixe que eu gosto mais, que muitos falam que não é bom, é a arraia. Uma arraiazinha com um feijão de leite e um arrozinho, toda sexta-feira era sagrado. Minha mãe, ela ficava muito triste quando na sexta-feira eu não ia na casa dela. Se eu não fosse na sexta, no horário do almoço, ela ficava, eu fiz sua comida e você não veio. Eu falei, botou bem limão? Ela falava, botei. Eu ia à noite, mas tinha que ir lá comer. Moqueca de arraia. Moqueca de arraia com feijãozinho de leite. Eu gosto de outras, mas essa é a preferida. Então é o seguinte, é você que é eleitor do vereador Alemão e que quer agradar o vereador, quer chamar para sua casa, faça uma moqueca. Diga, você vereador, vem comer uma moqueca de arraia. Lá você vai e dá a facada, no bom sentido, mas faça a moqueca de arraia, que aí não tem jeito, né, velho? Conquista o coração. Conquista, sim, conquista. Arrisca na cozinha? Fazer alguma coisa? Não, eu sou muito... comida não, faço um básicozinho, entendeu? Mas assim... Básicozinho o quê? Um ovo frito? Um ovo frito, eu sei, uma carne do sol, uma carnezinha de sertão, assim. Essa parte de cozinha eu não sou muito bom não, mas se eu chegar na minha casa e tiver uma cozinha suja, cheia de prato, aí a gente é bom. Você gosta de lavar prato, é? Não, a casa arrumada, eu gosto. Também gosto. Não pra mim é terapia. Como a gente está falando da cozinha, eu falei que eu não sou bom cozinhando. Mas ajudando. Organizando, aí eu sou bom. Pronto. Quando sobra uma brechinha no tempo e pode ter um lazer, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de ir para a ilha. Gosto muito, é onde eu me renovo, onde eu me fortaleço. Isso para mim é o suficiente. De estar com minha família... de ir no almoço com a minha neta, Malu, como eu falo sempre, né? Para mim é o suficiente. Eu não tenho essa vaidade de muita coisa, não. Eu estou na minha casinha lá na ilha e gosto muito da minha casa aqui em Salvador. Eu estou sossegado. Não sou muito de zoada, muito de festa, não. Sou estando em família? Estando em família, para mim tá bom. Pois é o seguinte, o primeiro bloco a gente falou muito sobre vida pessoal. Ele falou de política também. Pedir para político não falar de política é difícil, né, vereador? Mas eu prometo que no segundo bloco a gente vai voltar. Vai falar de eleição, vai falar de mandato, vai falar de tudo que diz respeito à política e aos projetos do vereador para esse mandato aqui na Câmara de Salvador. Não muda o canal, não vá para outra rádio, não vá para outra TV, porque nós temos o melhor para você. A gente vai e volta, é rapidinho. Estamos de volta com o seu programa Questão de Ordem. Quem está na Rádio Câmara está ouvindo, mas quem está na TV ou no YouTube está assistindo aqui o programa. Você já sabe quem é o nosso convidado. Primeiro bloco a gente abre com aquele suspense, aquele mistério. Segundo bloco já é na câmera aberta aqui para você ver que estamos com ele, Alex Alemão. Você sabe que os programas da TV e da Rádio Câmara eles passam novamente, eles são retransmitidos. Primeiro bloco nós conversamos sobre vida pessoal, sobre as campanhas políticas, sobre a caminhada na rua, sobre o bairro da Calçada, Liberdade, enfim, sobre todas as coisas que você às vezes não sabe do vereador Alemão. Inclusive sobre o prato preferido dele. Olha, vereador, muita gente não sabia que o seu prato preferido é a moqueca de arraia, viu? Quando o senhor for para uma, me convide, que eu também gosto muito de moqueca de arraia. Ficou curioso? Depois você vê. Agora a gente vai falar sobre política, né? Claro que a gente começa também com vida pessoal, porque para as pessoas saberem que o vereador é de carne e osso, né? É uma pessoa como você também é. Às vezes as pessoas cobram do político como se o político fosse um robô, como se o político não tivesse vida, não tivesse coração, não tivesse família. Então ele falou sobre a família, sobre o filho, sobre a neta, enfim.
para você conhecer um pouco mais sobre ele. Agora, vamos falar de política. Antes de falar, eu queria convidar o senhor para assistir um vídeo. Vamos nessa? O trabalho sempre continua, né? A gente é presidente da Comissão de Legislação Participativa e a gente sabe que o trabalho não é fácil, mas a gente está preparado. A nossa bandeira maior é cuidar de gente, principalmente de idosos e crianças. Como a gente tem um título de vereador de comunidade, a gente vai lutar muito pelas comunidades que a gente trabalhou para poder fazer, né, com que as pessoas que votaram na gente, elas continuem confiando para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Vereador Alex Alemão. Pois é, tá vendo aí? Eu sei que nada disso aqui foi surpresa, são cortes do seu dia a dia, mas às vezes a gente está vivendo aquela coisa e não está assistindo como telespectador. Assusta um pouquinho se enxergar, se ver, ver você nas câmeras. O senhor falou que não gosta muito de câmera. Como eu falei, né? Eu gosto mais de atuar no meio do povo. Esse negócio de câmera é um negócio que eu não gosto muito, mas que eu estou aprendendo a conviver e tenho certeza que logo, logo a gente melhora. Vamos lá, vamos começar com números. Quem assistiu o primeiro bloco viu que o vereador falou muito sobre números, sobre matemática. Vamos lá. Em 2012, ele foi candidato pelo Partido Socialista Cristão, PSC, obteve 2.598 votos. Em 2016, ele foi candidato pelo Solidariedade, teve 3.789 votos. Em 2020, PTB, teve 4.143 votos. E agora, em 2024, ele foi eleito pelo DC com 7.089 votos. Desde que o senhor começou a se candidatar, o senhor foi crescendo, até atingir os 7.089 votos. Tudo isso é matemática, vereador? Com certeza, é matemática. A gente sempre procura, né? Depois de uma eleição que a gente perde, no meu caso, eu sento e vou procurando ver onde foi que eu errei. E eu vi onde foi que eu errei, como eu te falei. Quando eu conversei com o deputado, né? Eu trabalhava e isso me atrapalhava. E quando eu tomei uma decisão que realmente eu queria ser político, eu abri mão de muita coisa na minha vida para poder ganhar a eleição. É o que eu gosto, é o que está no sangue, então eu vou seguir na política. Para muita gente que está assistindo televisão que não entende de política, né? São apenas siglas, PSC, PTB, Solidariedade, DC, enfim, são apenas siglas. Mas para quem está militando na política, sabe o quanto é difícil lutar para ter voz, para ter vez em cada uma dessas siglas. É um trabalho, é um jogo de cintura, né, vereador? É muito difícil. Às vezes você vai para um partido, tem aquelas promessas de que o apoio vai ser assim, que vai ser feito isso, que vai ser um grupo, porque assim, muitas das vezes os partidos só olham os vereadores que têm mandato. As lideranças como eu e os meus outros colegas, eles não olham. Eles preferem dar o apoio só a esses vereadores e esquece que a gente tem que ter voto com todos do grupo. Foi o que aconteceu agora no DC. A gente precisava focar um pouco mais nos outros candidatos, né, de menor votação, para poder a gente fazer o terceiro. Aí, às vezes, tem partido que por causa de 300 votos, 500 votos, 1.000 votos, não faz o terceiro. É porque, às vezes, cada um só pensa em si. E eu sempre pensei, pô, se a gente está aqui, a gente está mais forte, a gente tem que ajudar os que estão mais atrás, porque é um processo, essa montagem política. Tem partido, inclusive, que não fez nenhum porque não fortaleceu os outros. Pronto. Eu parabenizo muito um cara que é muito fera. Dois caras que eu ouço muito e observo muito, que é o presidente Carlos Muniz, é uma águia, como a gente fala, montando um partido. Está aí o exemplo do que ele fez no PSDB. E o meu amigo Jean Sacramento, que é um cara que talvez não tenha a força que o presidente tem, mas é uma águia também na montagem, sabe fazer conta como ninguém. E eu converso muito com essas duas pessoas, principalmente com o Jean, e aprendo muito com ele também. Eu passo a colher bons frutos dessas pessoas que são inteligentes, que sabem muito. A gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ir aprendendo cada dia mais. Então as boas conversas fazem parte da política e ajudam na trajetória. Sim, sim, com certeza. Se a gente parar
e observar, né, um pouco essas pessoas que conhecem, a gente sabe que eles passam muita experiência para a gente. Então a gente colhe os bons frutos dessas pessoas e bota em prática e dá certo. Uma das dificuldades que o senhor falou no primeiro bloco é o fato de não ter uma herança política, né? Não que seja uma coisa só do vereador Alemão, mas qualquer político que queira se aventurar, queira entrar na vida política e que não tenha um sobrenome, não tenha alguém que já foi político, já é um pouco mais difícil. E outra, talvez, também é lutar sem um mandato contra, entre aspas. Porque lá, aqui numa campanha política, claro que está todo mundo contra todo mundo, né? Depois que acaba as eleições, acaba a campanha, são 43 vereadores que trabalham juntos por Salvador. Mas da campanha a gente sabe muito bem, né, que são adversários. Né? Um voto é importante. Nós já tivemos aqui na Câmara de Salvador um exemplo de 2 vereadores que empataram. E Teoceno e Fábio Estão Souza. aí. Teoceno e Fábio Souza. E quem ficou foi Teoceno, porque é mais velho. Isso. E hoje são vereadores, inclusive, ainda de Salvador. Tem o caso de Lorena Brandão e Ricardo Almeida numa eleição, que a diferença foi 5 votos de um para o outro. 5 votos de um para o outro. Olha, uma família, uma casa. Então é claro que é um ambiente de total, completa disputa. E outra coisa também, em relação, também semelhante ao sobrenome, alguém que não tem mandato lutar contra alguém que tem mandato é difícil, né, vereador? É difícil. O que eu falo para vocês, que são lideranças comunitárias, que tentam, né, chegar à vereança, que acreditem no trabalho de vocês, não enganem as pessoas, seja quem vocês são, vocês que são sérios, porque a gente vê uns aí que tá na política só para sobreviver, né? Eu não, eu quero estar para ajudar pessoas como eu sempre fiz, porque graças a Deus antes da política, como eu te falei, eu tinha minha vida organizada e tenho. Então eu digo a todos vocês que são líderes comunitários, trabalho sério, pé no chão, com muita humildade, porque a política aqui no Brasil, na nossa cidade, está mudando. As pessoas não estão votando naqueles políticos que chegam em cima da hora, que faz uma escadaria, que ajuda um aqui, ajuda Copa do outro Mundo, ali, político que é Copa do aqueles Mundo. Copa do Mundo. Seja presente com o que você tem e passando para as pessoas firmeza, que você é uma pessoa séria e que você vai honrar seu compromisso. A gente sabe, vereador, que é o começo de mandato, né? Comecinho de mandato. Mas o senhor já sabe, já tem noção do que realmente um vereador faz? Sim, a gente tem uma noção já por um pouco de experiência que a gente tem, mas é diferente na rua e na Câmara. Então, assim, a gente tem muito que aprender ainda, com certeza a gente vai aprender, vai fazer um trabalho maravilhoso, a gente sabe que as pessoas estão ansiosas, né? Mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Como é que você pretende se comportar aqui? Porque a gente sabe que o líder comunitário é aquele que mexe com a cidade, balança a cidade, né? Quem vê o buraco na rua, quem vê o esgoto a céu aberto, quem sabe se o ônibus passou ou não, se a linha foi cortada ou não, é o líder comunitário, porque ele está lá dentro da população, Isso. né? O senhor hoje perde um pouco desse privilégio, perde um pouco, por quê? Porque o senhor deixa... Não tem como o senhor ser líder comunitário e vereador ao mesmo tempo, não vai ter como. Como é que vai fazer para lidar com isso? Eu preparei, graças a Deus, uma equipe competente, que hoje, por sinal, eles já estão na rua. Enquanto muitos estão com suas equipes paradas, a minha está na rua. Tem muitos que trabalham, mas tem muitos que se acomodam, espera daqui a 4 anos. Então, eu preparei algumas pessoas, a gente vai se capacitar cada dia mais para eles fazerem isso. Eu já estou sentindo isso, porque as pessoas já estão sentindo minha falta na rua. Mas não é porque eu não quero ir, eu ligo para um e explico, porque meu tempo mudou. Hoje, quando eu saio... Tem as obrigações parlamentares legislativas. É isso. Essas obrigações, às vezes, atrapalham, porque eu estava até falando com os colegas que a sessão deveria ser pela manhã. Porque a gente sai logo de casa às 8 para vir para uma sessão e logo depois da sessão a gente tem uma tarde que é maior, né, para a gente poder fazer esse trabalho. Porque do jeito que está, a gente sai de manhã, 8 horas da manhã, 8h30, 9 para resolver os problemas. Poxa, quando você olha para o relógio, meio-dia, corre para casa para almoçar, tomar um banho, vestir o paletó para poder vir para a sessão. Então, eu acho que ficaria melhor se fosse pela manhã. Só para quem está em casa entender é o seguinte, ó, a Câmara tem muitas demandas, né? A pessoa fala assim, pô, André, você defende tanto a Câmara, defende tantos políticos. Eu vivo, eu respiro isso, né? Eu tomo café, almoço e janta, então eu não tenho como não falar do que eu conheço.
não são só as sessões ordinárias. Sessões ordinárias aqui da Câmara de Salvador são segunda, terça e quarta-feira, a partir das 14 horas. Podem ir regimentalmente até às 17, mas podem ir até, no máximo, antes da meia-noite. Antigamente varava à noite, hoje não pode mais, mas pode ir até de noite a sessão. Enfim, só que não é só segunda, terça e quarta, não é só de tarde, porque a Câmara tem audiência pública, sessão solene, sessão especial, visita técnica, audição, reunião das comissões, enfim, é muita demanda. Quem está em casa às vezes não entende, e eu vou agora puxar um pouquinho da orelha, porque você não assiste a TV Câmara, não assiste a Rádio Câmara, não ouve a Rádio Câmara. A gente mostra tudo que passa aqui. Então, assim, quando o vereador que está na rua, acostumado a estar na rua o tempo todo e tal, entra e percebe ver a agenda, assusta um pouquinho, né, vereador? Assusta muito, André. As pessoas me ligam, cadê você que não apareceu? Eu falei assim, quando eu procuro um tempo, eu já vejo que não tenho tempo suficiente para poder fazer o que eu fazia antes. Porque quando eu passei a me dedicar 100% à política, era de domingo a domingo na rua. Hoje a gente já não tem mais esse tempo. Então a gente tem que ter hoje uma equipe qualificada para poder estar atendendo e conversando com essas pessoas. Porque eu falo para todos os que trabalham comigo, não maltrate ninguém. Porque se você veio comigo, entrou na política, você tem que estar preparado para ouvir as pessoas. Independente de como é que elas venham. Você ouve, deixa ela desabafar e depois você conversa e explica como é feito o trabalho. Porque, André, infelizmente, muitas das pessoas ainda acham que o político pode tudo. E não é assim. Às vezes a gente consegue resolver um problema na comunidade, um problema gigante, mas às vezes a gente não consegue resolver um pequeno. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Então a gente, né, os assessores, os vereadores, tem que estar preparado para conversar com as pessoas. E é isso que eu faço. Eu continuo morando no mesmo lugar porque eu atendo todos com a verdade. Chamo, converso, explico como funciona e graças a Deus as pessoas, a grande maioria entende o nosso trabalho. Eu lembrar que o senhor acho que foi um dos vereadores que mesmo no recesso teve aquela convocação para ver as pessoas do carnaval e era recesso, os vereadores estavam lá reunidos ouvindo as pessoas do carnaval. O vereador nem recesso tem às vezes porque tem que estar o tempo todo ao lado da população. Como eu sempre falo, né, André? Quem vem para a política tem que gostar. Vim para cá por vaidade, porque eu vi muitos casos que é vaidade, é porque o parente é político, às vezes acha que vai ser político também, que é fácil. Mas de 2020 para cá eu tenho sentido que as pessoas estão mudando e estão aprendendo a votar. Está aí o resultado, né? Foram 17 que perderam a eleição. Perderam por quê? Aí cada um tem que fazer sua análise por que perdeu, porque eu não vim aqui para ser vereador de um mandato só, não. Eu vim aqui para fazer um trabalho muito sério e o resultado nas urnas, ele vai ser natural. Eu vou continuar fazendo, agora com muito mais responsabilidade, o meu trabalho. E tenho certeza que vai dar tudo certo. Pronto. As atribuições do vereador, o senhor sabe quais são, até porque está na política há muito tempo. Mas o poder da caneta do vereador, quanta tinta tem em sua caneta? Já dá para saber? Ou se, meu Deus do céu, não tem tinta nenhuma? Não, André, não dá para saber ainda não. Eu ainda estou me acostumando. Tem horas que a gente pensa assim, rapaz, eu cheguei, é verdade. É difícil. Você está na política, você sabe quanto é difícil ganhar uma eleição para vereador dentro de Salvador. Para vereador, para deputado, principalmente para mim, que venho de uma comunidade periférica, que não tem familiares influentes na política, você sabe que isso conta muito. Na hora do vamos ver, esse aqui não tem um padrinho, esse aqui tem. Você sabe para onde é que vai, né? É assim que funciona, não tem jeito. É por isso que eu sou verdadeiro, eu não escondo nada de ninguém. Toda a sua militância política sempre foi do lado do grupo de Assemineto, vereador? Sim, sim. Sempre foi do lado. O senhor nunca foi do lado do PT? Não. Nunca fui. Sempre militou do lado Sempre do lado do prefeito Assemineto. Hoje, como é a sua relação com o Bruno e em relação à sua relação com o Neto? Com quem o senhor se dá melhor? Minha relação com o Bruno ela é muito melhor, porque eu sempre tive mais contato com o Bruno, né? O Neto era prefeito, muito ocupado, a gente tinha uma boa relação, mas com o Bruno é diferenciado, porque quando eu tinha algum problema eu vinha até ele e era ele que estava ali, né? Para atender a gente. É como teve uma fala aí do vereador Ricardo Almeida que todos viram, né? Bruno precisa de Bruno. Bruno precisa de um Bruno. E eu vejo que Bruno precisa de mais Brunos.
A gente já tem alguns do lado dele, mas a gente precisa também de pessoas que venham da periferia, que entendam o que é periferia, para poder dialogar com a gente, para dialogar com as pessoas. Eu acho que isso seria muito importante, porque tem que conhecer da rua para poder saber o que a gente passa. Você acha que a Câmara de Vereador precisava, nesse caso, o que aconteceu nessa legislatura, de uma certa renovação, porque pessoas que convivem nas ruas, que lidam com os problemas, têm mais sensibilidade para cuidar desses problemas? Sim, tem. E eu digo todo dia, quem trabalha se reelege. Quem trabalha com o pé no chão, ouvindo as pessoas, se reelege. É muito difícil quem tem um trabalho sério perder a eleição. Se a gente for fazer uma análise aí de muitos vereadores, você passa 4 anos quase que não ouve falar o nome deles. Mas quando abre as urnas, o resultado aparece. É porque tem um trabalho sério. Eu mesmo tenho um trabalho muito sério e não precisa estar fazendo muita zoada, não. Quem tem que reconhecer meu trabalho é o povo na rua, nas comunidades que eu represento. O senhor já vem para casa com algumas demandas que traz das suas comunidades, algumas coisas que você vai transformar em projeto de lei para beneficiar a comunidade? Sim, a gente Pode comentar sobre alguma delas? Tem, não gosto de comentar não, porque às vezes a gente toma uma rasteira, tem que ficar em segredo. Mas alguma que o senhor já encaminhou, já fez algum encaminhamento, alguma coisa nesse sentido? A gente vai fazer a partir de segunda-feira, como eu te falei, a gente não entrou no gabinete ainda, nosso gabinete está em reforma, já tem praticamente 45 dias, a gente não conseguiu entrar ainda, porque estão implantando lá no andar superior ao meu gabinete um consultório odontológico. Isso. E aí, para fazer isso aí, precisou paralisar o gabinete, a gente não entrou ainda. Então, a gente ficou impossibilitado de fazer muita coisa. Mas a gente tem boas ideias, tem bons projetos, a gente tem um projeto bom para vocês que são da Liberdade, aguarde, vem uma novidade muito boa aí, projeto pessoal. E a gente tem aqueles projetos em parceria com a prefeitura, que são muitos. Eu vou usar muito, viu, meu prefeito Bruno Reis? Tenho certeza que esse aqui é um trabalhador, é fiel, tem lado, não fica em cima do muro. E tenho certeza que eu vou bater muito na sua porta, porque a gente tem muitos projetos para levar para a nossa comunidade. Apesar da dificuldade de ser um líder comunitário e lutar com alguém que tem um mandato político, eu digo assim, mandato, o cara tem um mandato, ele tem a caneta, ele tem um carro, ele tem motorista, ele tem acesso aos órgãos públicos, o líder não tem. Mas, apesar disso, o líder comunitário tem um acesso que o político não tem. Ele está mais perto, ele ouve mais, ele sabe. Isso também te deixou na vantagem. Pronto, foi daí que eu me fortaleci muito. Foi daí que eu dialoguei muito com a comunidade. Eu falava, eu estou aqui há 4 anos lutando por vocês, não esqueçam. Chegou em alguns lugares, como a Santa Luzia do Lobato, um abraço a todos vocês, que é um bairro também que eu abracei e que me abraçou, que eu mostrava como era e como ficou depois de mim. E eu tive sempre presente. E mostrei que tinha um político querendo entrar e eu falei, ele fez o quê aqui durante esses 4 anos? Vocês vão cair nessa conversa novamente? E os líderes dessa comunidade abraçaram a ideia, vieram junto comigo e tenho certeza que eu vou dar a resposta, vai ser muito positiva para eles. Muitas expectativas. Muita, sim, muita. Muita, e eu não tenho dúvida que o nosso trabalho vai ser um trabalho muito forte. Uma coisa interessante, vereador, é que o nome do programa, ele é um dos instrumentos que os vereadores usam na linguagem parlamentar, no parlamento. Questão de ordem. Né? Questão de ordem, para quem está em casa e não conhece, é uma das ferramentas que o vereador tem para pedir a fala no plenário. Então, quando o vereador ele sente que o tema, né, mexeu com alguma coisa do seu interesse e que ele pode falar em relação ao tema, ele levanta a mão, bate. Presidente, uma questão de ordem. Uma coisa interessante que está acontecendo nessa legislatura é que os novos vereadores, nessas sessões que começaram, estão tendo muita voz. Parece que o pessoal vem com muita vontade de trabalhar, né, vereador? Sim, vem com muita vontade. O senhor já fez alguma questão de ordem? Não, ainda não. Mas eu vi que o senhor falou bastante. Eu cheguei para ouvir mais, né? Primeiro eu precisava ouvir, sentir como era aquele ambiente, para depois a gente começar a falar e falar muito. Primeiro a gente tem que ouvir os mais experientes, saber como é o comportamento ali, para também não chegar falando muita besteira. Porque às vezes tem muitos, como eu via colegas meus de primeiro mandato, que se empolgou, achou que por ser vereador que ele poderia tudo, e não é assim.
A gente tem que chegar com o pé no chão, respeitar os mais antigos que têm experiência, ouvir bastante eles, para depois a gente seguir o caminho deles, né? Os que fazem o trabalho correto. Alguma coisa que marcou o seu trabalho, vereador, nos bairros e que você lembra agora e quer comentar? Alguma coisa que marcou sua vida? Ou alguma dificuldade de alguém, ou poder ajudar alguém, ou alguma coisa que vem à sua memória agora? São várias dificuldades. A gente que anda, que bate de porta em porta, a gente vê. Tem uma situação que foi na própria Santa Luzia do Lobato, onde eu fui numa casa e vi uma pessoa na cama e uma senhora cuidando dele. Como eu vi isso também na calçada. Isso aí me toca muito, né? 2 deficientes deitados, um na calçada na Santa Luzia. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essas senhoras. Porque pense numa senhora de 70 anos de idade, cuidando de um filho de 40, sem ter ninguém ali do lado dela para poder ajudar. Então teve um caso mesmo que a gente precisou fazer um mutirão com os amigos, né? Mas eu proibi que isso fosse divulgado para a gente arrumar a casa, para a gente ajudar essa pessoa. Não faço mais porque não posso, né? Hoje a gente até pode mais, porque os conhecimentos hoje são melhores, os acessos são mais fáceis. Então, assim, eu tenho muito que fazer em trabalho voltado para essas pessoas aí. Então, isso, idoso e criança, me marca muito e eu tenho que fazer muita coisa para criança e idoso. Apesar de não poder estar em todos os bairros ao mesmo tempo, e apesar de ter limitado agora suas visitas por causa das atividades parlamentares, você não vai sumir nas comunidades não, né? Não, vou sumir nada. Agora eu tenho a responsabilidade de trabalhar muito mais como eu prometi. Não tem problema nenhum. Vou em todas as comunidades, vou fazer um trabalho muito forte. Às vezes as pessoas não entendem e falam, sumiu. Por exemplo, hoje é um dia que eu estou aqui na Rádio e TV Câmara dando essa entrevista. Então, praticamente a gente perde amanhã. Aí você já perdeu 3, 4 visitas no dia. Mas a gente vai ter tempo para isso. Vem o carnaval, vem as folgas de final de semana, de quinta até domingo, a gente está se organizando. Porque não adianta a gente ir para a rua desorganizado, fazer o que a gente fazia antes. A gente tem que fazer o que a gente fazia melhorado, né? Melhorar bastante o que a gente fazia para a gente ir bem organizado e chegar lá, dar o resultado. Antes de encerrarmos o programa, vereador, eu quero tirar do senhor um spoiler. Alguma coisa que o senhor veio para a Câmara assim, eu não saio daqui, eu não viro esse mandato sem fazer. Tem alguma coisa que é a sua primeira canetada? Tem muita coisa. Diga uma, pelo menos. Tem muita. Pronto, eu vou falar uma. Eu tenho uma comunidade na Santa Luzia do Lobato. Chamada Baixa do Cacau. É um lugar dos que eu trabalhei, que é o mais precisado. E lá é cercado por encostas. E eu vou trabalhar incansavelmente para dar dignidade àquelas pessoas ali. Quando chover, as pessoas terem quando paz. chove, eles recebem água do São Caetano, da Capelinha. E são casas muito humildes, que eu vejo que é um bairro que a gente precisa fazer, e eu tenho certeza que eu vou conseguir aquelas encostas, que eu vou melhorar aquelas escadarias, que eu vou botar cursos ali dentro para aquelas pessoas que mais precisam, que eu vou melhorar aquela associação que está lá. E tenho certeza que vou conseguir levar o morar melhor para eles, que eu vou capacitar muita gente ali para botar no mercado de trabalho. Podem contar com isso? Podem contar sim. Como todas as comunidades que eu passei, estou ciente de tudo que precisa e vou lutar. Talvez algumas coisas eu não consiga, mas eu tenho certeza que com parceria com esse grande prefeito aí a gente vai conseguir. E lembrar o seguinte, que o dia que a população não vir o vereador, mas vir os assessores, pode contar, só a sua presença. Pode contar. Como eu te falei, hoje lá na Baixa do Cacau eu estou aqui, mas meu filho está lá me representando. Meu filho poderia estar em outro lugar, mas é a obrigação dele estar lá me representando, honrando o compromisso que ele segue o mesmo caminho do pai, menino sério, menino de palavra, e deixar um beijão aí para meu filho, Alex Júnior. Pois é, televisão e rádio nós não temos todo o tempo que nós queríamos ter, seria bom que a gente passasse aqui uma manhã inteira conversando, mas não pode, né? Nós temos as nossas regras. Mas eu vou dar, vereador, ao senhor um momento para o senhor se despedir dos seus eleitores, agradecer os votos que o senhor teve, né, e falar manda um recado que o senhor quiser mandar para a sua população aí. A todos vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, pode confiar em Alex Alemão, como vocês sempre confiaram. Um homem sério de palavra e que vai honrar todos os compromissos que fez. Podem acreditar em mim,
tenham certeza que eu vou estar presente. A gente está se organizando e logo, logo todos vocês vão estar nos vendo, vão estar do nosso lado. E muito obrigado a todos vocês que confiaram na gente e votaram na gente. Obrigado a todos, um beijo no coração. Pois é, gente, ó, são 17 novos mandatos. Hoje a gente conseguiu fazer aqui com o vereador Alex Alemão. Espero que tenha atendido as suas necessidades. Lembrar que você pode entrar em contato com a TV Câmara e com a Rádio Câmara pelas nossas redes sociais, mandar mensagem pra gente. E pode acompanhar a vida do vereador Alemão também pela TV, pela Rádio Câmara. Ele vai passar sempre por aqui. E a gente promete. São 17, virão os 17. Obrigado, vereador. Obrigado a você que está em casa. E lembrar o seguinte, ó, não muda o canal, não muda a rádio, porque a TV e a Rádio Câmara tem consciência do investimento que você faz na gente. Quem paga as contas aqui da TV e da rádio são vocês. Quem paga a comida dos meus filhos são vocês. Então eu tenho certeza que eu tenho que trabalhar para levar o melhor para vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa.